Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês como funciona os fundos imobiliários, fundo de papel versus FII de tijolo. Então, se inscreva no canal aí, deixa seu like e vamos pro vídeo. Pessoal, a maioria das pessoas que investem em fundos imobiliários investe em dois setores: fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo. Cada um tem suas funções e eu vou estar explicando mais ou menos como funciona cada um delas. Vamos estar explicando aqui primeiro como funcionam os fundos imobiliários de papel. Eu estou aqui no Investidor 10, né? E aí eu vou estar fazendo a simulação aqui para vocês. Um exemplo aqui, o MXRF11. Ele é um fundo de papel, né? Onde ele é o que tem mais cotistas aí na Bolsa de Valores. Tem mais de 1 milhão de pessoas físicas que investem nele, né? Então ele é um fundo que tem mais cotistas. E pessoal, ele é um fundo base 10, né? E assim, ele é um fundo de papel. Ah, beleza, mas como que funciona os fundos imobiliários de papel? Pessoal, ele investe em dívidas. Ele pega as suas dívidas, né? E compra aquelas dívidas na mão das empresas grandes. Um exemplo, tem uma empresa, exemplo, Petrobras. Ela tá precisando, um exemplo, de arrecadar aí 100 mil reais. Aí, ela tem uma dívida de 100 mil com outra empresa que precisa pagar ela. Aí o que ela faz? Ela vende aquela dívida que ela tem de 100 mil, né, para outra, para o CRI, né, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. E ele, quando ele vende aquele CRI, é aí onde que entra os fundos de papel. Então, o que os fundos de papel faz? Ele pega e fala: não, beleza, eu vou comprar essa dívida dessa empresa da Petrobras por 100 mil. Só que a Petrobras não tem só 100 mil para ela receber. Ela tem, exemplo, para receber, exemplo, 110, 120 mil. Então, a Petrobras vende aquela dívida que ela tinha para receber, exemplo, por 100 mil, né? Aí o fundo imobiliário de papel, que é exemplo, o MXF11, ele vai e compra, dá os 100 mil para aquela empresa. E aí aquela dívida que a Petrobras tinha para receber, agora vai pagar por MXRF11, só que em juros, né? Então, exemplo, o MXRF11 comprou por 100 mil, só que ele vai receber aí uns 115, 120 mil reais a mais, entendeu? E aí é onde que a gente entra nessa jogada, que aí é onde que eles pegam, né? Faz um contrato com aquela empresa que ele pegou aquela dívida, né? De exemplo, de 115, 120 mil, que exemplo, eles dividem para pagar em 4, 5 anos. E aí ele pega aquela dívida, coloca no seu portfólio. E aí é onde todo mês ele vai receber aquela dívida, né, de pouquinho em pouquinho. E aí aquela dívida que ela recebe, ela pega e distribui 95%, né, daquela dívida para a gente que somos cotistas. Então acaba que por isso que os fundos de papel não se valorizam tanto ao longo do tempo, porque ela não tem muito margem de dinheiro para estar reinvestindo no seu fundo, né? Já diferente dos fundos de tijolo, pessoal. Então, já diferente dos fundos de tijolo, pessoal, porque os fundos de tijolo já é diferente. Então, é aonde que a gente vai. Agora, vamos estar pesquisando aqui um exemplo, o XPLG11. Ele é um fundo de logística, né? Vamos estar fazendo a simulação aí dele. O XPLG, pessoal, ele é um fundo aí de logística, né? Então, ele é um fundo de tijolo. E como funciona os fundos imobiliários de tijolo? Pessoal, os fundos imobiliários de tijolo é diferente. Eles investem em imóveis. Um exemplo, você vê aqui, ó, vamos abaixar aqui, que aqui ele vai mostrar os imóveis que ele investe, né? Aqui, ó, ele investe, pessoal, aqui para vocês verem, ó, ele tem 7, 10, 12, 14, 15, ele tem 16 imóveis, pessoal. Então, o que ele faz? Ele investe o dinheiro que ele tem da sua empresa aqui em tudo em imóveis. Vocês veem aqui, ó, tudo aqui são imóveis que eles investem, né? E aí aquele imóvel que ele investe, lógico que os seus inquilinos vão ter que pagar aquele aluguel, né? Então os inquilinos pagam os seus aluguéis para esse fundo, e aí esse fundo pega e distribui, né? Distribui os aluguéis para a gente. Então, para vocês verem aqui um exemplo: Centro Logístico Cajamar, São Paulo. Aqui é um imóvel alugado. E aí, pessoal, todo mês esse imóvel paga os seus aluguéis, né, para o fundo. Que aí o fundo vai, pega esses aluguéis e pagam 95% para os cotistas que são a gente. Então, pessoal, só que aí o fundo de tijolo é diferente, porque o fundo de tijolo ele tende ao longo do tempo a se valorizar mais. Por quê? Um exemplo, ele pega, comprou esse centro logístico aqui, um exemplo de 500 mil.
hoje em 2024. Vamos supor que daqui 4 anos, em 2028, ele comprou, por exemplo, 500 mil. Daqui 4 anos ele se valoriza, sei lá, tá valendo 600, 700 mil. Aí ele pega, pessoal, aí pode muito bem pegar esse imóvel, vender, né? E aí aquele lucro que ele pegou, ele pode ver se ele vai querer dar o dinheiro para os cotistas, né? Que são a gente. Que se ele distribuir para a gente vai receber um dividendo a mais, né? Ou então se ele vai reinvestir na empresa, mas geralmente ele reinveste na empresa, que aí é onde a empresa tende a se valorizar mais. Um exemplo, hoje o XPLG está valendo R$ 103. Vamos supor que ele pega e faz uma venda dessa com lucro todo ano. Ao decorrer do tempo, pessoal, daqui uns 5, 10 anos, essa cotação ele pode estar valendo 110, 115, R$ 120. Então, o fundo de tijolo, a vantagem é essa, que ao longo do tempo eles tendem a valorizar mais. Só que assim, pessoal, a desvantagem é que eles pagam pouco dividendos, né? Diferente ao fundo de papel, como o fundo de papel eles investem em imóveis, então a tendência é deles receber mais dinheiro, né? Já o fundo de tijolo já é diferente. Eles tendem a pagar menos, né, por conta dos imóveis, né? Que para vocês verem que, exemplo, se você tem um imóvel de 300 mil, você não vai conseguir receber 3 mil de renda, né? Então é difícil. Então, por isso os fundos de tijolo pagam menos. Só que tem essa vantagem aí, né, de se valorizar ao longo do tempo. E também são os fundos imobiliários aí mais seguros, né? Porque, querendo ou não, fundo de papel, ele tem dívidas. Caso esses pessoal que tem dívidas não pagar, fica ruim, né? Aí tem que entrar em justiça, né? Tem que ir toda a burocracia lá, porque não pagou, então já fica mais complicado. Então, pessoal, fundo de papel e fundo de tijolo tem suas vantagens e desvantagens. Aí vai de cada um, né? Investir aonde quer, mas tipo assim, uma coisa que eu levo para mim, para a vida inteira, é assim, que tipo, eu sempre quero investir 60% em tijolo e 40% em papel. Ou 70, 30, tipo assim, eu sempre quero ter uma margem de porcentagem maior em fundo de tijolo, porque ele tende a valorizar mais e também são fundos mais seguros, né? Então, mas sempre vocês, pessoal, tem que ter uma diversificação top e ter fundo de papel também no seu portfólio, porque os fundos de papel são onde colocam o seu dividend yield aí mensal, ficar aí nos seus 0,85, 0,90% ao mês. Então, os fundos de papel também é importante a gente ter no nosso portfólio. Então, pessoal, invistam, não deixem de investir, busquem conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, procurem pesquisar mais sobre os fundos de papel e fundo de tijolo, porque é de extrema importância, né, vocês terem conhecimento. Eu não sou nada assim em questão assim, você é professor, você sabe de tudo. Não, pessoal, eu sou um mero aprendiz, como todos nós aqui. E tudo depende, pessoal, da gente estudar. Eu não entendia nada sobre fundos imobiliários, mas graças a Deus hoje eu estou tendo um pouco mais de conhecimento e quero ter cada vez mais conhecimento, né? Para estar ajudando vocês aqui também. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e até o próximo vídeo. Valeu!